Então, como o Paulo falou, eu sou gerente de gestão aqui da Fercoda. A Fercoda é uma indústria metalúrgica que em outubro de 2024 completou 65 anos de existência, né? A gente tem implementado vários processos, né? Vários testes que compõem o processo seletivo ou o processo de análise de movimentação interna, desde um auxiliar de produção até o gerente, e a gente já teve esses tipos de contratação desde a minha vinda. E aí eu já conheci o apogeu de uma empresa anterior que eu trabalhava, que era a Artifix, né? Eu conheci através de um consultor, que também é nosso consultor aqui, que é o Alexandre Carmona. E na época eu conheci a ferramenta como um assessment para desenvolvimento de liderança, né? Então, era um assessment que era aplicado para esses gestores que entrariam num processo de coach executivo justamente para identificar o perfil desse profissional e o Alexandre desenvolver aí o processo de coach executivo, né? Desenvolvimento humano e organizacional. Né? Feito esse parênteses, quando foi em 23, a gente começou a desenvolver aqui na Fercoda esse trabalho de desenvolvimento de times para alta performance, que era basicamente esse trabalho do Alexandre, trabalhar o grupo de gestores aqui na companhia para alta performance, para tratar uma série de problemas de comunicação, de negociação, de sinergia, enfim, várias questões interdepartamentais que a gente tinha. E aí, novamente, a gente já era uma ferramenta de trabalho do Alexandre, aplicamos o Apogeu, só que aí a gente, né, identificamos a possibilidade de também estender a aplicação do Apogeu para o processo de recrutamento e seleção. E aí a gente inicialmente pensa, né, que eu vou fazer um assessment desse tipo para posições mais estratégicas. Só que aí foi quando a gente identificou a oportunidade de também fazermos para todos os níveis hierárquicos, desde operação, vagas operacionais, para vagas técnicas administrativas e também vagas de alta liderança, alta gestão. Então, a gente começou aplicando aqui numa função que foi em 23 que a gente teve, foi uma função de gerente de engenharia, e a gente precisava realmente ter muita assertividade, porque era uma sucessão de um profissional que estava na posição há 44 anos, e aí quando a gente identificou um candidato potencial, dado a questão técnica, obviamente, formação, a gente já entrou nessa fase da avaliação comportamental, principalmente, que é determinante para o sucesso dessa vaga, né? Se verificou, né, a efetividade da ferramenta para essa seleção, porque hoje, passado um ano, principalmente, que esse profissional está na posição, todas as informações de mapeamento do perfil que a gente tinha identificado lá atrás, elas se confirmaram, né, e vem se confirmando ao longo desse um ano que ele já está na função. Então, obviamente, já por conhecer a ferramenta e ter tido esse caso, a gente, acho que início de 24, a gente começou a fazer a utilização da ferramenta, não com um relatório tão completo como a gente sempre faz com essas funções mais específicas, mas através de um novo produto, né, que foi disponibilizado, o apoio ao requisito, para a gente aplicar também para vagas de nível operacional e vagas de nível técnico-administrativo, né? E aí como é que a gente faz isso? Através a gente define um perfil da posição da vaga, e aí a gente manda o questionário para os candidatos que estão elegíveis, né, a participar responderem. A gente faz uma espécie de um sombreamento, né, entendendo se o temperamento, obviamente, e o comportamento, que são coisas distintas, né, que compõem aí uma pessoa, se elas estão alinhadas ou quantas estão alinhadas as questões, as características que estão definidas para aquela posição, né? E aí é muito interessante porque a gente consegue entender de forma mais completa aquilo que às vezes outros testes não pegam, que é exatamente questões de relacionamento, questões de ação, questões racional, que é análise e ponderação, e aí vem vários desdobramentos de indicadores, né? Energia, sociabilidade, atenção. Eu faço essa avaliação e hoje é o primeiro teste que a gente aplica num processo seletivo. Então, eu tenho por uma vaga, eu faço uma pré-seleção de candidatos que aderem ao perfil da vaga. A primeira coisa que eu faço é o apogeu,
Porque aqueles que estão muito distantes daquilo que a gente estabeleceu como um mínimo, né, de aderência do candidato à vaga, a gente já, eles já ficam por aí e a gente só segue com aqueles que têm aderência e performance dentro do que a gente estabeleceu como mínimo, exatamente. E tem dado muito certo. A gente, vou dar uns exemplos aqui de funções que são funções de partida, mas que funcionam. Então, auxiliares de produção, por exemplo, a gente tem aqui, a gente tem que fazer um processo grande de aprendizes, contratar em média 12 aprendizes. Então a gente já utilizou e é uma função que na prática tem mais, a gente tem mais dificuldade porque são pessoas que nunca exerceram muitas vezes nenhuma atividade, então não tem já uma função que você possa explorar. Estão ainda em formação, né, acadêmica, formação moral, cívica, então ajuda justamente para ser o principal filtro para a gente entender quem faz mais sentido, também considerando o fit cultural, que hoje é um dado que a gente tem, né, setado, até por esse trabalho que o Alexandre Carmona desenvolveu com esses gestores, dado o perfil desse grupo, a gente conseguiu identificar um perfil da companhia, né, que é o perfil que a gente hoje tem desempenhado e que permeia esse grupo de gestão, né? E aí, obviamente, esses candidatos que trabalham com esses gestores, direta e indiretamente nas relações, acabam tendo que ter essa aderência também ao fit cultural. Então, de forma, né, não sei se falei de mais ou de menos, mas de forma ampla, essa é a funcionalidade que a gente tem hoje aqui com a ferramenta, dizendo também que, como a gente faz muita movimentação interna, então, às vezes, eu tenho operadores que performam muito bem, mas são funções bem técnicas, e a área, às vezes, quer que ele seja avaliado por uma função de líder de produção, ou uma função de um preparador de máquinas, que por si só já tem outras competências envolvidas, mais análise e ponderação, às vezes mais ação, mais iniciativa. E aí, de cara, é o teste que a gente aplica para entender se, claro, além do que ele entrega hoje, está resignado a uma função mais técnica, se ele vai ter o potencial de atender ao que o novo cargo, esse novo cargo aí almejado, vai eventualmente requerer, porque senão a gente também não segue, porque a gente sabe que aí a gente perde uma boa pessoa numa função e ganha um mau profissional na próxima. Então, basicamente é isso que a gente faz, tem dado certo aqui. Hoje, inclusive, foi bem engraçado, porque hoje a gente fez uma entrevista com um profissional que é ajustador mecânico. E é a mesma coisa, mandei para ele o Pogeu, bateu, estava com 80% de aderência. E aí ele veio na entrevista, fez a entrevista, o líder não sabia desse resultado. Aí depois da entrevista, eu mostrei esse relatório, expliquei para ele ali as bases, e aí ele falou, meu, muito legal, porque realmente a gente consegue perceber isso mesmo na entrevista, né? E o bom é que depois desses candidatos que são aprovados, acho que vale dizer, aí eu abro um relatório mais completo e aí eu disponibilizo isso para o líder, né, para o gestor, para que ele possa ter mais subsídios para poder fazer uma gestão mais efetiva, porque o relatório traz, né, explore ao máximo, evite ao máximo, traz uma síntese profissional, como essa pessoa, né, gosta de, qual a relação dela, as formas de dela se relacionar. Então, isso favorece muito o gestor para essa gestão desse profissional durante a jornada que ele estiver aqui na empresa